Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Anderson. Eu vou estar mostrando aqui um pouco para vocês a automação do VO3 do Flow dentro do Nardoto Flow também, que é o navegador do Nardoto de várias ferramentas, né? Mas nesse vídeo a gente vai estar especificamente conversando só sobre o VO3, ok? Então aqui logo na home a gente pode ver que tem um sistema de gerenciamento de perfis, onde a gente vai poder até então criar 5 contas. Cada uma delas aqui acessa o Google dentro de uma conta, um endereço diferente, né, de e-mail. Eu vou entrar aqui em um usuário só para a gente exemplificar, criar um projeto novo. Logo de cara aqui a gente pode já ver o painel aqui na esquerda, né? Então eu vou estar mostrando os 4 modos principais, que é o texto para vídeo, frame para vídeo, elementos para vídeo e texto para imagem. Esse modo de extensão a gente ainda está desenvolvendo, então vão ter algumas coisinhas que a gente ainda está trabalhando. Não vou entrar tanto em detalhes, ok? Mas a ferramenta já está muito massa, está funcionando muito legal. Quando a gente clica aqui, ó, por exemplo, no Frames para vídeo, a gente pode ver que na barra ele acompanha e troca junto, né? Então, primeiro a gente vai testar o texto para vídeo. Deixa eu só terminar de falar do painel também, né? Aqui tem um botão de downloads, então a gente clicando aqui ele vai descer e vai aparecer. Então, se você quiser baixar todos os vídeos desse projeto ou imagens desse projeto, ele vai carregar. O auto download também a gente ainda está desenvolvendo para quando você deixar gerando a automação, ela terminar de gerar, ela já reconhece, volta e baixa tudo, ok? Aqui a gente tem algumas opções para poder mexer nos nossos prompts. A gente vai colar uma lista de prompts aqui e aí a gente pode importar essa lista, a gente pode excluir ela, limpar tudo, localizar e substituir algumas palavras em específico que a gente queira editar. Aqui a gente tem as opções de formato, né? Ele é basicamente essa configuração aqui, né? Que a gente faz. Então, no modo de texto para vídeo é isso. A gente vai perceber que alguns modos ele vai mudar um pouquinho aqui o painel, vai ter algumas opções diferentes, certo? Mas vamos testar primeiro o de texto para vídeo. Eu separei aqui uma história dos 3 porquinhos e só copiei aqui o prompt e colei, ok? Então, a partir do momento que a gente cola aqui, a gente já pode ver que apareceu algumas informações novas. Um ponto muito importante aqui é esse espaçamento entre os prompts, pois é isso, essa linha vazia que ele entende como a divisão e vai fazer o envio separado, certo? Então cada prompt desse aqui é como se fosse um envio. Então cada cena, né, do nosso filme, clipe ou vídeo que a gente estiver compondo, ok? Então muito simples, eu só colei aqui, ele já me deu feedback, realmente eram 18 prompts, né? E aqui ele mostra o processamento separado deles. Então eu basicamente colei meus prompts e vou clicar em gerar todos. E a gente vai poder observar o início da automação. E aí eu vou fazendo alguns comentários em cima. Então assim que a gente clica, a gente pode ver que ele já inicia também aqui dentro do painel um timer também, né, para a gente poder acompanhar. Tem esse feedback visual de qual prompt que ele está processando e vai enviar. Perfeito. Aqui a gente pode ver que ele enviou 4 prompts e iniciou um timer de 60 segundos aqui. Então a gente pode observar que o lote por envio são 4 prompts. Então ele envia a cada 4, ele inicia um timer de 1 minuto. Por que isso? Para poder evitar os erros de envio muito rápido, querendo gerar muito rápido dentro do flow. E ele também precisa de um tempo para poder carregar esses 4 aqui que ele enviou. Então esse timer aqui nada mais é do que um tempo de medida que mesmo se você fizesse manualmente teria que esperar, porque tem um limite de gerações simultâneas. Então a gente pode observar aqui que assim que ele terminar o tempo, ele vai voltar a enviar o restante da nossa lista.
Muito bem. Eu não acelerei nem fiz cortes nessa parte para a gente entender o tempo real de envio da automação. Agora eu vou parar tudo aqui porque já deu para entender. No caso, ele só ia continuar aqui e ia continuar criando. Aqui está um pouco das criações que a gente acabou de enviar. Como pode ver, como foi só o texto para vídeo, ele não vai manter tanta consistência, enfim. Mas é muito útil também esse modo de criação, dependendo do nosso objetivo, do nosso projeto. Muito bem, então aqui a gente veio para o modo de texto para imagens, certo? Então agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, eu vou só colar a lista de prompts aqui e vou criar imagens a partir do texto. A partir do momento que eu colei, vou só clicar em gerar todos. E ele vai começar o envio, assim como foi de texto para vídeo. No modo de criar imagens, ele cria as imagens mais rápido, então o timer entre os lotes também é menor. Em vez de 1 minuto, ele é 27 segundos. Muito interessante. A gente vai ver aqui que ele vai terminar o timer entre o lote e já vai enviar a sequência. Muito bem. Agora a gente vai fazer um teste aqui, deixa eu só atualizar essa página. A gente vai criar as imagens, porém dessa vez a gente vai ter a consistência de personagem, certo? Então, dentro aqui do modo de criar imagens, ele vai ter essa parte aqui no painel, né? É muito importante a gente clicar uma vez, só para ele carregar aqui no histórico, os testes que a gente estava fazendo. Então eu vou clicar em mapear a galeria e ele mapeou aqui as imagens da galeria. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em adicionar personagem, né? Vamos vir na galeria que foi mapeada e eu vou adicionar os personagens da minha história. Então no caso eu vou selecionar aqui o porquinho, vou colocar o nome dele, Prático. O Lupus. Muito simples. Mapeei, vim na opção de galeria, VA3, escolho meu personagem e vou dando os nomes. Essa parte do nome é absolutamente importante, pois os nomes precisam estar exatamente iguais, eles aparecem nos prompts, pois é a partir da nomenclatura que ele vai fazer a ligação entre a imagem, né, com o prompt. Então a gente pode ver aqui embaixo que ele já vai indicar pra gente no preview quem que vai aparecer em cada cena, entendeu? Então a gente pode acompanhar aqui, ver que tá certinho. A partir desse momento que a gente mapeou e nomeou, a gente só vai clicar em gerar todos. A gente pode observar que ele vai abrir a galeria, vai selecionar os nossos personagens da cena. No caso aqui ele tem que selecionar os 3. Uma informação importante aqui também é que para o modo de criação de imagens, a gente pode ter várias imagens referências junto ao prompt. E eu vou mostrar ali também como criar vídeos com consistência de personagem. E ele tem um limite de apenas 3 referências a cada prompt. Então, nesse caso aqui, que a gente tem 4 personagens na história como um todo, a gente não conseguiria enviar os 4 junto a um prompt para criar o vídeo. Para criar a imagem igual eu estou mostrando agora, a gente conseguiria.
Perfeito. Aqui a gente pode ver que ele manteve a consistência do personagem, pelo menos próximo, né? Esses aqui não ficaram tão iguais, né? Mas assim, é uma questão de refazer, ó. Pode ver que esses aqui ficaram idênticos, exatamente como eu desenhei os personagens. Legal? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa, porém usando o modo elementos para vídeo. Sempre quando eu vou iniciar um modo novo aqui, eu dou uma atualizada na página, certo? Então clique aqui para ele entender. Então a gente vai usar o mesmo exemplo, os mesmos prompts, os mesmos personagens. Como a gente acabou de fazer o modo imagens, mapeou e está tudo no mesmo posicionamento, eu consigo reutilizar, não preciso mapear de novo. Mas eu recomendo que vocês façam um processo como um todo de upar o personagem. Então, os personagens que eu selecionei ali, eu tive que vir aqui manualmente e carreguei um por um para depois eu mapear, certo? Aí depois que eu mapeei, a gente fez aquele processo que a gente acabou de fazer juntos para poder selecionar e escolher o nome do personagem. E aí ele já vai ficar certinho. Como aqui a configuração tá a mesma, eu não vou precisar repetir o processo. Ok? Então eu só mudei o modo de elementos para vídeo e vamos clicar em gerar todos e ele vai fazer o mesmo processo. Muito bem. Aqui ele enviou o primeiro lote, né? A gente pode observar que demora um pouquinho mais porque é os vídeos, mas pode observar o personagem, ficou certinho. Time to go, brothers! Yay, adventure! Farewell, cottage. The map says Ó, ainda não left. sai perfeito mesmo a gente indicando o personagem. Mas assim, é uma questão de lapidar, né? Isso faz parte mesmo. But what about that way? Come on, Olha aí, ó, só porque eu falei. guys. Apareceu This outro one's the porquinho. easiest. Mas funciona muito bem, né? Build É my questão house de refinar os so fast. prompts também.
Muito bem, pessoal. Antes de eu dar continuidade no modo de frames para vídeo, eu quero mostrar o botão de downloads, porque ele é muito importante e eu vou seguir essa sequência para poder mostrar o frames, pois eu vou precisar das imagens, né? Então eu vou primeiro vir aqui no botão, cliquei aqui no downloads, que ele aparece já os botões, e vou clicar basicamente em imagens. Perfeito, a gente pode observar que ele já baixou, ele enviou aqui para o downloads, eu vou colocar em uma pasta, mas a gente pode vir aqui e vai estar todas as cenas aqui. Então, pessoal, eu vou estar mostrando aqui o botão. Então, pessoal, eu vou estar mostrando aqui o botão de download. Eu vou clicar aqui no de imagem e ele vai basicamente rolar a página para carregar todos e depois vai iniciar os downloads. Então a gente pode ver aqui que baixou nossas imagens, veio tudo para dentro da pasta, certinho. Muito bem, pessoal. Então aqui mostrando só o botão de Bom, aqui no modo de frame para vídeo, a gente vai manter os mesmos prompts, que é o que a gente está trabalhando aqui no caso. Eu só vou vir aqui nessa área onde eu vou selecionar a imagem que eu quero. No caso, ela vai casar as imagens de acordo com o título delas, né, do arquivo e o prompt. Então, eles sendo os mesmos, ele já vai poder fazer essa ligação. Perfeito. Então eu selecionei a pasta, tem como você selecionar os arquivos e ele já vai ligar. Ó, eu consigo colocar o nome em cima, eu vejo o
o nome do arquivo. A gente vê que é certinho o mesmo nome da cena. Correto? Então a gente criou as imagens e a ideia agora é ele animar as imagens. Então eu só vou dar um start, ele já vai selecionar o modo, vai upar a nossa imagem. Esse modo aqui, ele não reaproveita a galeria, ele vai enviando imagens, fazendo o upload delas, um por um. Demora um pouco mais. Isso, é que eu tô fazendo um teste, eu não tô conseguindo. Isso, pô, eu tô gravando um tutorial aqui, eu tava usando ela e tava rodando, aí começou a dar um erro de falha de geração. Acho que foi porque tu começou a rodar aí também. Pô, eu tenho as moral de pausar 5 minutinhos só pra me terminar esse vídeo aqui, e depois eu tento já solucionar o problema de conta. Só pra eu matar essa tarefa. Tô na última etapa. Ah, nego, eu não cheguei a comentar pra tu não ontem, mas eu tô fazendo um outro formato de estratégia na produção. O que é que eu tô fazendo? Eu tô adiantando todos os detalhes dos vídeos, tá ligado? Tipo, tempo de fala, capítulo, o lance lá do botar as mídias durante os comentários e tal. Fazendo esses detalhes tudo uma vez e jogar tudo no editor, tá ligado? Aí quando eu jogar tudo no editor, eu já vou ter tudo pronto, entendeu? É só eu montar e, pô, já era, entendeu? Junto isso tudo com as mídias prontas, entendeu? Que eu tô querendo fazer. Aí, pô, ontem deu um gás legal, eu só não tive tanto foco de fazer ontem, porque eu tive a reunião no meio da minha produção do vídeo. Mas, pô, comparado ao que eu tava fazendo antes, pô, deu um up muito bom, velho, de verdade. Então, pessoal, agora a gente vai testar aqui o modo frames para vídeo. E a gente vai usar a mesma lista de prompts, tá? No caso aqui, a gente vai escolher quais são os frames que a gente inicial, né, que a gente quer usar. Eu baixei as imagens que a gente criou, né? Então a gente vai vir aqui vou selecionar a pasta, né? Ela tá dentro dessa pasta aqui mesmo. Então eu vou fazer o upload. Opa, não foi. Ok, deixa eu vir aqui no manual que ele vai. Ok, então a gente pode ver aqui que ele já atrelou, ó, as imagens de acordo com o prompt. Eu só usei essas 4 que é para exemplificar. Aqui da pasta eu já vou ver porque que não foi, mas a gente consegue selecionar as imagens tranquilamente. Quando eu clicar em processar todos, ele vai fazer o upload um por um, né, junto a cada prompt e vai estar enviando. Então vou clicar aqui para a gente ver na prática. Tem envia o prompt, faz o upload da imagem e envia.